Bom dia, mais uma aula de Química vai começar. Aula de Química para o 9º ano, do turno da manhã. E nós veremos hoje e nós conheceremos um pouco da última função de arrênios, que são os óxidos, ok? Vamos só relembrar um pouco as outras funções que a gente já viu e só também relembrar como é que identifica essas funções, tá? Alguém lembra qual é o nome da função cuja fórmula começa com H, o H está sempre do lado esquerdo. Só lembrando que essa função reage com a água e libera na água prótons H+. Estamos falando dos ácidos, não é isso? A segunda função que nós vimos também, ela não tem hidrogênio no começo, o hidrogênio dela vem no final, gente, ó. É fácil você identificar no caderno, escrevendo essas funções diferentes. O hidrogênio está presente, mas ele está ligado com o oxigênio, formando um ânion, que é o OH. Então, aqui o nome dessa função, que reage também com a água, liberando ânions OH+. Qual é essa função? É a base, não é isso? E a terceira função, ela é produto da reação de um ácido com a base, tá? É incrível. O ácido reage com a base e produz outra função mais água. Então, qual é essa função que é fruto da reação de um ácido com a base? É fácil identificar no papel porque ela não tem oxigênio, algumas não têm oxigênios, né? Essa função, alguns tipos não possuem oxigênio e não possuem hidrogênio, tá? Então, é mais fácil identificar. Essa função aqui é o sal, né? Isso aqui é o sal normal, tá? Agora, a gente vai conhecer a última função. Tem aqui 4 substâncias. Eu queria que vocês olhassem para as 4 substâncias e me dissessem o que é que tem nelas em comum. Ó, todas vão ter o oxigênio do lado esquerdo, perdão, direito. O oxigênio aqui não está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a um metal ou a um não metal. Isso é o que vai classificar um óxido de óxido molecular e óxido iônico, tá certo? E sempre um óxido vai ter apenas 2 elementos químicos formando a sua molécula, tá bom? Então, no caso aqui, é um óxido mais o átomo de sódio, o oxigênio mais o cálcio, o oxigênio mais o alumínio e o oxigênio mais o ferro. Então, ó, toda substância que for binária, ou seja, que possuir apenas 2 elementos, sendo que um deles é o oxigênio, e ele também é o mais eletronegativo, a gente vai chamar essa função de óxido, tá? Só lembrando o que seria a eletronegatividade. É o seguinte, o oxigênio, ele apresenta, na sua última camada, 6 elétrons. Então, ele tem mais força para atrair um elétron do que outros elementos, tá? O carbono, ele tem apenas 4 elétrons na última camada. Ele forma ligações com mais dificuldade do que o oxigênio. O oxigênio, como faltam apenas 2 elétrons para completar a segunda camada, que é composta por 8 elétrons, ele forma ligações mais rápido e ele vai ser mais eletronegativo. Graças a essa eletronegatividade é que a molécula da água é polar. Ó, o oxigênio fica numa extremidade e os hidrogênios na carga positiva na outra extremidade. É por isso que a água dilui sais, é por isso que a água conduz eletricidade quando tem sal dissolvido, graças a essa eletronegatividade. Tá bom? Então, quando tiver 2 elementos químicos, onde um deles é o oxigênio, sendo sempre o mais eletronegativo, a gente vai chamar de óxido. Certo, gente? É só uma observação. Se você encontrar em algum livro, alguma placa de outdoor, alguma coisa que tenha os compostos OF2 e O2F2, você pode até se confundir que seja um óxido, tá? Mas eles não são óxido, por quê? Nesse caso aqui, o flúor, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. E tem uma regra para que um composto químico, além de ser binário, seja um óxido, é que o oxigênio sempre vai ser mais eletronegativo. Ok? Então, os compostos OF2 e O2F2 não são considerados óxidos, porque o elemento flúor é o mais eletronegativo entre eles.
Bem, eu gostaria agora de comentar sobre alguns óxidos importantes, tanto na biologia, quanto na química, quanto na natureza, tá? Aqui é o óxido nítrico, é um gás fabricado pelo endotélio, que são a camada mais interna das veias e artérias, e ele promove a vasodilatação e a broncodilatação, tá? Ele também é um gás, é chamado de um hormônio gasoso, responsável também pelos processos de memória, pelos processos de defesa do corpo, tá? Então, é um gás que a gente produz constantemente, tá? E ele tem diversas funções. Há algumas indústrias de fitoterápicos, de suplementos, até encapsulam esse gás para vender, tá? Então, com prescrição médica, ele pode ser utilizado sim. Outro óxido importante é o CO, tá, gente? Na natureza, ele não é encontrado facilmente. Na natureza, a gente encontra o carbono isolado, né? No carvão, na grafite, no diamante. Mas em combinação com o oxigênio, ele torna-se um gás tóxico, asfixiante e desativa as hemácias. Tá certo? Então, por exemplo, a pessoa está dentro de um carro, tem um vazamento, um escapamento, e a pessoa está com os vidros todos fechados, e o CO, que é um gás produzido na queima do combustível, entra dentro do carro, tá? Então, a pessoa ali, em poucos minutos, ela pode sofrer uma asfixia fatal, porque esse gás ele vai ser inalado, e as hemácias, que precisam estar sempre livres, não tem nenhum gás preso a elas, recebe aqui um grande impacto com esse gás, elas são desativadas e a pessoa tem morte aí por asfixia, tá? Então, esse aqui também é um óxido, certo? O próximo óxido é o CO3, tá? Ele é liberado pela indústria também dos combustíveis, da queima de carbono, tá? Ele é liberado pela indústria e ele está presente na chuva ácida. Gente, a chuva, ela já é naturalmente ácida, tá? Com o CO2 presente na atmosfera, que entra dentro das gotículas de água, promove aí a formação do ácido carbônico. Esse ácido carbônico, que é natural, ele não causa nenhuma lesão. Porém, se a chuva for ácida na presença do SO3, que é um resíduo liberado pelas indústrias, ela pode se tornar um perigo tanto para animais selvagens e urbanos e também para as construções, que levam aí mármore, concreto, porque tem a capacidade de corroer as construções, tá certo? Outro óxido também importante, porém, é um gás tóxico, porém nem tanto como o CO, tá? A gente produz no nosso corpo, nas células, e um mecanismo que a gente tem de eliminação dessa toxina é a respiração. Quando você troca a respiração, a cada momento que você inspira e expira, esse gás é liberado e é trocado pelo oxigênio. Caso ele não seja liberado, o nosso corpo vai perceber a concentração de CO2 mais alta que o normal e vai promover um batimento cardíaco mais acelerado, para que o O2 entre e o CO2 saia, tá? Ele está presente no sangue venoso, deixando o sangue aí com a cor mais escura, mais tóxico e com um odor característico, tá? Embora seja tóxico, ele não desativa as hemácias, mas não pode permanecer muito tempo no organismo. Certo, gente? Outro óxido importante encontrado na natureza, ele é oriundo da queima de uma rocha calcária, tá? Quando você pega CaCO3 e queima 900 graus, é produzido um óxido e liberado CO2. Esse óxido aqui, ele pode ser usado, na reação com a água, produz peraí, só um minuto. Pessoal, me perdoem, tá? Eu fui atender aqui um pedido da minha mãe. Então, gente, ó, quando a gente queima rocha calcária, 900 graus, produz CaO, que é a cal virgem, tá? Essa cal virgem, quando você mistura com a água, a gente pode produzir argamassa, que é usada nas construções, tá certo? Então, todo esse processo, ele é oriundo de um óxido também, tá? Outro óxido importante é o óxido de magnésio. Quando a gente mistura com a água em proporções bem definidas, né, pelos farmacêuticos, a gente tem o leite de magnésia, que é usado para neutralizar a acidez estomacal, usado para neutralizar os venenos de vespas, que são venenos ácidos, tá certo? Esse vidrinho aqui, ele vende na Pague Menos, R$8, dependendo aí do tamanho, tá? Então, são óxidos importantes aí no nosso dia a dia, tá bom?
Outro óxido também muito conhecido pelas cabeleireiras é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Tá, gente? Ó, essa água aqui oxigenada, ela é quase uma molécula de água, só que foi colocado a mais apenas um átomo de oxigênio, certo? Ela é um composto muito instável. Qualquer perturbação, ó, aquecimento, balançar o vidro, ela pode se decompor, liberando o oxigênio gasoso e ficando só a água pura e destilada, tá? Então, é uma substância também que nosso corpo produz, mas por ser tóxica na maioria das células, nós rapidamente convertemos em água e em oxigênio, tá? Nós temos uma enzima chamada catalase que faz essa conversão, certo? Mas, ó, preste atenção, quando começa a aparecer os primeiros fios brancos, essa enzima que converte H2O2 em H2O mais O2, ela cai, a expressão dela cai, e na ausência dessa enzima, o H2O2 ele fica presente no folículo piloso. E é isso, gente, que faz ocasionar o início dos cabelos brancos, tá? O H2O2 ele não é usado no salão de beleza para despigmentar os pelos? Da mesma forma, o H2O2 presente no nosso corpo, no folículo piloso, aqui no couro cabeludo, ele também vai despigmentar a melanina natural dos nossos cabelos, certo? Então, aqui eu dei para vocês alguns exemplos de alguns óxidos importantes, tá? A gente vai treinar nomenclatura e algumas reações, só que não são tantas reações como nos sais e nas bases e ácidos, tá? Os óxidos, eles são mais light. A gente vai treinar mais nas atividades, mas eu gostaria que vocês respondessem essas questões aqui, que estão no livro as respostas estão no livro de vocês, lá no final do capítulo, onde tem óxidos e meio ambiente, tá? Eu quero que vocês me digam o que tem causado o aumento do CO2 na atmosfera, que é um óxido, como ele pode ser removido da atmosfera, qual óxido já deixa a chuva naturalmente mais ácida, quais os óxidos envolvidos na chuva ácida, quais os problemas ambientais causados pela chuva ácida e o que é a fumaça preta liberada pelos escapamentos dos veículos e por que isso acontece. Qual óxido está presente nesta fumaça? Tá? Então, a gente vai treinar o conhecimento de óxidos, conhecendo suas funções e suas utilidades na natureza, ok? Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!